Vamos abrir em Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, verso 1 ao verso 10. É o texto que eu gostaria de, nessa noite, refletir com toda a igreja, com as famílias que estão aqui presentes, nesse nosso culto de adoração ao Senhor, mas um momento também oportuno que nós temos para falar às famílias. Esse mês de maio é o mês da família. Na verdade, é o mês que nós comemoramos ou separamos para comemorar especialmente as famílias, embora que o cuidado com a nossa família, o zelo pela nossa família, as orações em prol de nossa família devam ser feitos continuamente. Mas esse mês em especial, a nossa igreja celebra o mês da família e nós queremos aproveitar essa ocasião para estarmos falando sobre isso nesse nosso culto família no altar. Ontem à noite tivemos aqui a nossa reunião de casais, onde falamos sobre as tentações, fugindo das tentações. E se Deus quiser, no próximo dia 14 de junho, nós teremos o nosso jantar dos namorados, ou jantar dos casais. E nós também queremos convidar toda a igreja a se fazer presente. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos ler de modo alternado. Eu vou ler os ímpares e a igreja em voz alta os versos pares. Todos acharam? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, mais uma vez, rogar que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite. Senhor amado, nós te damos graças por estarmos aqui. E agora, diante da tua palavra que é santa, que é infalível, que é inerrante, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha aplicar esta palavra aos nossos corações, que o teu Santo Espírito venha falar com graça, com poder, que nessa noite a tua palavra possa impactar a cada um de nós e falar às nossas famílias, de maneira que venhamos sair daqui desejosos de termos uma família mais dedicada, mais abnegada, mais prostrada diante do Senhor. Ó Deus amado, se for da tua vontade também, salva vidas nessa noite, liberta pessoas de opressão, liberta aqueles que estão, ó Deus, vivendo sem o Senhor neste mundo, caminhando para o inferno, sem esperança, sem certeza de salvação. Ó Deus amado, quantas pessoas que talvez estão aqui nesta noite ou nos acompanhando através da transmissão e estão enfrentando sérios problemas familiares. Ó Deus, que nessa noite o teu Santo Espírito possa operar nas nossas vidas de tal maneira que venhamos ver o teu agir com a mudança radical nas nossas famílias. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós não queremos sair daqui sem antes ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco. Nós oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você está num dia muito atarefado, um daqueles dias que todos nós temos, e para muitos aqui não são apenas um dia, mas muitos dias são assim, aonde o corre-corre, a agitação, o horário apertado, os muitos afazeres do dia, as crianças que bagunçam e sujam a casa, o pouco tempo de parar, de colocar as coisas no lugar.
e de repente alguém diz assim: olha, eu estou chegando aí na sua casa, eu vim lhe visitar. Certamente todos nós já passamos por alguma experiência desse tipo, mesmo que você tenha alguém que serve a você na sua casa e está ali todos os dias limpando, cuidando, zelando de sua casa, uma pessoa que vai manter a ordem da sua casa todos os dias, um funcionário, um ajudante que você tenha na sua casa, mas certamente vai haver um dia em que você vai estar desprevenido de absolutamente tudo. Eu estou falando daquele dia que, para você que não tem ninguém que lhe ajude em casa, você adoeceu, os meninos tomaram de conta da casa, faltou água. Para você que tem ajudante, o ajudante faltou no dia anterior, não veio de novo nesse dia. Naquele dia que a casa está daquele jeito que você não se benze para entrar porque você é crente. Mas está daquele jeito. E de repente eu disse assim: olha, eu estou passando na tua casa. Qual é a sensação? Seja você homem, seja você mulher, especialmente as mulheres, o desespero bate na hora. Meu Deus do céu, logo hoje, Senhor, logo agora que as coisas estão assim, desse jeito, nesse dia, logo hoje, minha casa vive arrumada direto, no dia que está essa bagunça aqui, vem visita. As visitas gostam de adivinhar o dia que a casa está bagunçada para chegar. Toda visita é adivinhona. Ela adivinha o dia mais difícil que você está tendo, mais corrido, e chega de surpresa na sua casa. Se você tivesse essa notícia de que uma visita inesperada está chegando, o que é que você faria? Qual seria a sua reação? Nós vamos olhar para o Evangelho, ou para os Evangelhos, e especialmente aqui em Lucas, e vamos encontrar Jesus andando de cidade em cidade. Não era tão comum Jesus fazer essas visitas repentinas sem antes avisar. Na verdade, esse é um dos poucos textos que nós encontramos Jesus entrando em uma casa sem ser convidado. Normalmente, o que nós encontramos em torno do ministério de Cristo é ele aguardando o convite e aí ele ia fazer uma visita. Entenda, não é que Cristo não tinha autoridade, não tinha poder, nem tivesse liberdade para entrar onde ele quisesse. Ele é Deus e plenamente homem também. Era uma alegria para as pessoas receberem Jesus em sua casa. Mas havia um fator que é muito perceptível no ministério de Cristo, que mesmo sabendo das necessidades das pessoas, Jesus esperava que elas falassem. Por exemplo, Jesus se depara com um homem cego e diz assim: você quer ver? Ele se depara com um homem aleijado e diz assim: você quer ser curado? Jesus faz alguns questionamentos, alguns tipos de perguntas, e diz assim: meu Deus do céu, por que ele pergunta isso? É óbvio, é claro que quem é cego quer ver, que quem não está andando quer voltar a andar, que quem tem alguma dificuldade quer ser sanada. Mas por que Jesus pergunta isso ou espera que alguém tome uma iniciativa para falar isso? Normalmente Jesus fazia isso porque havia um propósito por trás daquela atitude dele. Não era desprezo, não era ignorância, não era uma maneira de passar por cima ou de não prestar atenção nas dificuldades que as pessoas passavam, mas era a maneira pedagógica dele trabalhar. Jesus queria ouvir a confissão. Ele sabia como estava o coração, ele sabia o que tinha na mente. A Bíblia diz que a nossa palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece toda, porque Ele é onisciente e Cristo é onisciente. Mas mesmo assim, Ele esperava que as pessoas tomassem uma atitude, falassem, o convidassem, o chamassem, implorassem, se humilhassem. O que Ele queria ver era contrição. Aqui no texto que nós lemos, nós vamos encontrar uma situação onde algo diferente acontece. É aquela famosa cena que certamente vocês já conhecem, certamente já ouviram alguns sermões nesse texto, de que Jesus se oferece a ir à casa de alguém com uma ressalva, ou melhor dizendo, com um acréscimo. Ir na casa de alguém sem ser convidado e com urgência. Uma visita inesperada, uma visita surpresa. Um homem que busca ver Jesus agora vai receber. A história então nos fala, o texto então nos fala de um homem chamado Zaqueu. E essa é a última vez que Jesus está passando por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Era o caminho.
A história já estava pré-determinada por Deus e Cristo agora estava cumprindo cabalmente seu ministério, passando por Jericó a caminho da crucificação. Uma multidão estava se acotovelando para ver Jesus, cada um que quiser chegar perto dele. E era um empurra, empurra, e cada um que quiser chegar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? No livro de Lucas relata isso no capítulo 8. Uma mulher tentou se aproximar de Jesus, tocou na ponta da orla dele. Jesus diz assim: quem foi que me tocou? Os apóstolos dizem: Senhor, tem tanta gente aqui, as pessoas estão te empurrando. Como queres saber quem te tocou? As pessoas não apenas te tocam, a ideia é essa, as pessoas te empurram, porque elas querem te ver a todo modo. Gente demais querendo ver Jesus. Gente demais querendo um milagre, querendo uma cura, querendo ao menos olhar para ele, ao ver, pelo menos vê-lo como ele era. E é exatamente a situação que o texto vai nos mostrar aqui. Esse homem apenas queria ver Jesus passar. Nós vamos perceber que à beira do caminho, nós temos um homem empoleirado em uma árvore. Para tentar encontrar a Cristo, ele se levanta. Para tentar ver a Cristo, ele sobe em um sicômoro. E ali ele tenta enxergar a Cristo porque havia um problema com o Zaqueu. E ele era baixinho. Diferente de algumas outras pessoas que tinham estatura mais elevada, podia se pôr no meio da multidão e assim pelo menos conseguir de cima ver Jesus. Zaqueu não tinha essa estatura para fazer isso. Era preciso subir alguma árvore para avistar Jesus Cristo. E aqui você percebe como que a passagem de Jesus por Jericó, não apenas por Jericó, mas por outros lugares, mostra que não há acepção de pessoas em Cristo. Capítulo 17, ou melhor dizendo, capítulo 18 de Lucas, verso 35 ao verso 43, você encontra um homem cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, diz o texto. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um homem assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, em Jericó está um homem assentado, pobre, pedindo esmolas, não conseguia ver, não enxergava, nem subindo em lugar algum, pois era cego. E agora grita, clama por socorro. Passando por Jericó ainda, Jesus encontra outro homem, rico, de um status social elevado, conhecido pela população, em cima de um pé de árvore. Jesus salva o cego de Jericó, mas Jesus também salva Zaqueu, mostrando que o seu poder salvífico não se limita a uma classe social. Jesus salva o pobre, Jesus salva o rico. Jesus salva aquele que não consegue enxergar. Jesus salva aquele que consegue o ver à distância do alto. O que nós vamos perceber agora, irmãos, é que Jesus está passando por Jericó e na sua passagem por Jericó, vidas estão sendo transformadas. Não importa a posição política, financeira, a cor de sua pele, a sua religião, de onde você veio, qual a sua origem religiosa, não importa. Cristo veio para salvar o perdido. Ele veio para resgatar você das trevas. Ele veio para trazer esperança para a sua vida. Então, não importa se você se encontra na posição de Zaqueu, se você encontra-se na posição do Jó ou do cego de Jericó, não importa aonde você nasceu, aonde você foi criado, com qual condição você foi criado, importa que você entenda a sua necessidade de Cristo. Ele veio para nos salvar. E aqui, nós vamos perceber algo curioso acontecer quando Jesus diz a Zaqueu para descer, porque convinha ficar na casa de Zaqueu naquele dia. Diante disso, então, eu gostaria de, nesta noite, meditar com os irmãos no tema: o Salvador deseja entrar na sua casa. Mediante isso, eu queria observar com os irmãos pelo menos 3 aspectos pelos quais o Salvador deseja entrar em sua casa
ainda hoje. Em primeiro lugar, para tornar-se conhecido por sua família. Veja comigo, por favor, o verso de número 3. Diz assim um texto: procurava ver quem era Jesus. Apenas essa primeira parte, que ele procurava ver quem era Jesus. Para Zaqueu ver Jesus não foi algo tão fácil, como eu já falei, por causa de alguns obstáculos naturais. O primeiro deles, a sua estatura. E aí você vai se deparar com alguns obstáculos ou com algumas barreiras que naturalmente Zaqueu é levado a vencer para poder se encontrar com Cristo. A primeira delas é exatamente a sua profissão. O seu tamanho é um problema, mas havia problema maior do que a sua altura. Já diz o velho ditado que tamanho não é documento. E para a defesa dos baixinhos como eu, nos melhores frascos ou nos menores frascos sempre está a boa essência. Então a gente tem a nossa autodefesa de estatura, e isso não era o grande problema de Zaqueu. Ser baixinho não é um problema. Afinal de contas, Davi derrubou Golias. Então tome cuidado com os baixinhos, porque tem uns baixinhos que são arretados. Para nossa defesa. Mas havia um problema com Zaqueu, que era a sua profissão. O que é que ele era? Diz o versículo 2 que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Havia uma profissão naquela época que era cobrador de impostos, só que eles eram chamados de publicanos. Só que Zaqueu não era um publicano dentre os demais apenas. Diz-nos o texto que ele era o maioral dos publicanos. Se naquela época os cobradores de impostos naturalmente eram vistos como sendo corruptos, como sendo pessoas que abusavam das demais financeiramente, como sendo pessoas que arrancavam a posse dos outros, se já eram vistos como eram mal vistos, imagina a situação de Zaqueu, o maioral dentre eles. Para aquela população dos ladrões, Zaqueu era o pior. E essa é a primeira barreira que ele vai encontrar para se deparar, para ver Jesus, para estar ao lado de Jesus. Era um homem cuja profissão não era boa. Além disso, há um outro obstáculo que Zaqueu tem de vencer, que é o seu status social. Se você observar no verso 2 ainda, o texto vai nos dizer que Zaqueu era o maior dos publicanos e, naturalmente, ele era rico, maioral dos publicanos e rico. E a sua riqueza havia sido conquistada exatamente através de coisas fraudulentas. Ele enriquecia à medida que extorquia as pessoas. Então, o seu status social, a maneira como ele se portava com o seu trabalho, era uma grande barreira para estar ao lado de Cristo. Afinal de contas, Cristo nunca tolerou essas coisas. Cristo nunca tolerou o pecado. Jesus ama o pecador. Jesus ama os perdidos. Ele veio para salvar os perdidos, mas ele nunca faz vista grossa ao pecado dos perdidos. Zaqueu sabia muito bem disso, mas ele estava apenas curioso. Ele queria ver esse homem tão falado. Era tanta gente que seguia a Cristo que, se vocês observarem o texto do capítulo 18, o cego não via Jesus, mas escutou o tropel da multidão. Era tanta gente passando que o cego conseguiu identificar uma multidão de pessoas passando próximo dele. Era gente demais. Era gente pulando, era gente correndo, era gente conversando, gente gritando. E para completar, o cego grita e grita e grita e grita até que Jesus ouça e venha até ele. Então perceba que era muita gente. E Zaqueu estava ali, então, aparentemente, disfarçado em cima de uma árvore, tentando ver Jesus. Afinal de contas, ele apenas ia passar. E diz o texto que ele queria apenas ver. Queria apenas ver aquele movimento. Queria observar aquela movimentação. Era um evento Jesus chegar numa cidade. Todo mundo corria para ver Jesus. Se até hoje em cidade pequena, quando passa um carro de som, soltando uns foguetão, as motos buzinando, o povo sai para fora para ver. Imagina naquela época. Não tinha carreata naquela época, não, irmãos. Não tinha candidatura de prefeito, não tinha carreata de governador, de ninguém.
Então, Jesus passando por uma cidade e uma multidão correndo atrás, era o evento da cidade. Todo mundo saía para ver o que era aquilo que estava acontecendo, estava movimentando a pequena Jericó. Diante disso, então, nós vamos perceber agora que ele vai até aquele local por causa da sua condição física, era um homem pequeno, mas aí nós temos um outro problema que havia em Zaqueu. Seu orgulho. Diz assim o versículo de número 3, a respeito da sua pequena estatura. O versículo 2, que ele era o maioral. Mas o verso 4 diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu olha para a direção que Cristo vinha, planeja e diz: ele vai passar por aqui. Esse é o caminho principal. Ele está vindo nessa direção, a multidão está caminhando para cá. Eu vou me antecipar, eu vou passar na frente e vou subir em uma árvore. E é o que ele faz, para que quando Jesus viesse, ele conseguisse avistar Jesus de frente. É exatamente nesse momento que nós vamos encontrar Jesus chegando até Zaqueu. Apesar de todos os obstáculos que esse homem tinha para ir até Cristo, ele procura Jesus. E apesar de todos os pecados que Zaqueu tinha, Jesus se deu a conhecer a Zaqueu. Perceba esse duplo movimento de aparentes contrariedades que nós encontramos tanto em Zaqueu quanto em Cristo. A aparente contrariedade. Um homem que tinha tantos obstáculos vai atrás de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo se deparando com um homem com tantos pecados, graciosamente se preocupa e olha para esse homem. Perceba que havia uma preocupação do Salvador com aquele homem, e o convite de Cristo agora é: a sua fala, eu quero entrar na sua casa. Então, o Salvador deseja entrar na casa daquele homem, primeiro, para que ele se torne conhecido de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, só que apenas ver Jesus de longe não era suficiente. Para Cristo, um relacionamento, a comunhão, era ainda mais importante. Jesus, sabendo disso, agora fala com Zaqueu. Por isso o versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus deseja entrar em sua casa, primeiro, para tornar-se conhecido por sua família. Zaqueu queria conhecer a Cristo. Segundo, para trazer a verdadeira alegria, e eu chamo a sua atenção, porque o versículo 6 vai dizer assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aquele homem que saiu para ver a Cristo, quando recebe de Cristo o chamado: desce que eu quero ir à tua casa, ele faz apressadamente esse movimento de descer do sicômoro e com alegria recebe Cristo em sua casa. E aqui eu quero que você observe uma segunda verdade desse texto, que é um aspecto de que somente Cristo pode trazer alegria para a nossa casa, para a nossa família. Toda família que não conhece a Deus, todo marido, toda esposa, todo filho, todo pai, toda mãe que não conhece a Deus, vai procurar alegria para a sua vida, para a sua família em muitos subterfúgios. E as famílias então procuram se alegrar na festa, na bebedeira, em encontros, em viagens, em farras. Cada um vai procurar algo para se agarrar e algo para lhe entreter de maneira tal que isso traga felicidade, alegria. Mas não existe uma família que desfrute da verdadeira alegria sem a presença de Cristo. Sem a presença de Cristo, nós podemos ter momentos de felicidade, momentos de riso, momentos de descontração, momentos de relaxamento, mas a verdadeira alegria só se dá com a presença de Cristo na nossa casa. Porque quando Cristo está presente na nossa casa, aí sim nós sabemos o que é a verdadeira alegria. Porque quando Cristo está presente na nossa casa, isso já nos é suficiente, isso nos basta, nós não temos necessidade de mais nada, Ele nos é suficiente. E Paulo vai dizer: a nossa suficiência vem de Deus. Não precisamos de outra coisa a não ser de Cristo. Cristo é tudo. Ele é suficiente para nós. Ele preenche o vazio de nossa alma. Ele preenche o vazio de nossa existência. Ele preenche as lacunas do nosso ser que a gente fica tentando preencher com outras coisas que não traz sentido. É o pai de família que acha que para relaxar de uma semana de trabalho,
para trazer uma alegria depois de tanto estresse, ele vai tomar cerveja, ele vai tomar 51, ele vai tomar um rum com os amigos, ele vai tomar um uísque, seja lá o que for. E ele acha que aquilo dali é a alegria dele, poder trabalhar, chegar em casa, tomar uma, esfriar a cabeça, esquecer os problemas, fumar um cigarro, jogar alguma coisa. Mas na segunda-feira pela manhã, os problemas estão de volta, de volta. A rotina, mais uma vez, as dificuldades estão lá. E o ser humano sem Deus vive nesse dilema, nessa roda gigante. Sobe e desce, tentando encontrar alegria, mas a alegria se acaba. Quantas famílias não aguardam com expectativa a chegada do São João? Aqui é o forrobó, né, que chama? Estão na expectativa, eita, vai chegar o mês da festa. Finalmente, vamos dançar, vamos tomar uma, vamos aproveitar. E vai, e curte. E é bom, porque o pecado é bom, irmãos. Ninguém diga que é ruim, porque se pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Maravilhoso, extraordinário. E enche a cara, dança, levanta poeira, volta para casa suado, às vezes endividado, liso, batendo. Mas está ali, eita, a festa foi boa demais. Terminou a festa, baixa a poeira, sobra a ressaca, volta à vida normal, a alegria passou. Os problemas continuam lá. A crise no casamento às vezes continua lá. Você resolve um problema do seu casamento numa noite de festa, mas depois da festa os problemas estão dobrados. Continua assim. E a vida do homem sem Deus é essa, sobe e desce. Trabalha, trabalha, vai para casa, busca um momento de alegria, e aí aquilo passa, volta de novo, e fica naquela, sempre buscando alguma coisa, sempre buscando uma alegria, sempre buscando algo que alegre seu coração, mas nada preenche completamente. É bom, mas falta alguma coisa. Sempre fica aquela falta, sempre fica aquela ausência. O que é que está faltando? Alguém já disse, sabiamente, vocês conhecem muito bem, que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto Deus não preencher esse vazio no seu coração, você pode colocar o que for. Vai ficar vazio. Vai ficar faltando. Vai ficar pedindo mais alguma coisa. É quando você está com uma fome desesperada. Você está desejando alimento absurdamente, porque você teve um dia extremamente cansativo, gastou muita caloria, gastou muita energia, você não vê a hora de chegar em casa, pegar um prato de comida daqueles de pedreiro mesmo, passar para dentro, para aliviar a sua fome, e de repente você chega, tem uma sopinha rala, tem um prato de papa. Vai aliviar no momento a fome? Vai. Mas depois vai bater aquela fome, você vai sentir que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Abrindo um parêntese aqui. Eu digo sempre à minha esposa, sopa não é janta, filha. Sopa é a entrada da janta. Ela ama sopa, ela adora a sopa. Eu digo, mas eu tomo sopa, mas não me enche. Quanto mais eu tomo, mais parece que não enche. Aí tem que botar 2, 3 quilos de carne dentro para ver se dá uma sustânciazinha. E a gente consegue, né, passar a noite. Mas a pessoa toma sopa agora, daqui a 1 hora a fome está apertando. Aí lá em casa a gente fica naquele duelo, né? Vamos jantar sopa. Eu digo, certo, certo. Essa é a entrada. E o jantar? Esse é o quê? O jantar hoje. Você está com fome? Vão lhe dar uma comida rala. Não sacia a sua fome. Não mata a sua sede. Você quer mais. Você deseja mais alguma coisa. A sua estrutura, né, pede mais alguma coisa. É assim a vida do homem sem Deus. Há um cântico que diz assim, é uma folha seca caída ao chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. É exatamente assim a vida do homem. Ele é levado pelo curso, ele é levado pela multidão, ele é levado pela mídia. Veja quantas pessoas estão atolando a sua vida, a sua família nesses malditos jogos, todos os dias. Se viciando em aplicativo de jogo, se viciando em jogo disso, daquilo outro, em pix daquilo outro. E aquilo dali parece que vai trazer a saída da sua vida e de repente traz mais dívida para você. E de repente você se depara com pessoas e com famílias que comprometem seu orçamento, comprometem um bem pessoal seu, investem numa maldição dessa, de repente tiram uma bolada, mas de um dia para o outro já não tem mais nada. É exatamente assim a vida do homem sem Deus. Buscando alegria, buscando sentido para a vida, buscando preencher um vazio, buscando melhorar de vida, mas parece que quanto mais busca, pior fica.
É a cantiga esqueci agora o nome, do Guiné, né? É de pior a pior. Da perua, desculpe. É de pior a pior. Não tem saída. Tem jeito. Enquanto Jesus Cristo não entrar na sua casa, tudo que você fizer, tudo que você colocar, é subterfúgio, não resolve. Não preenche o espaço vazio. Mas veja que quando Jesus Cristo diz, Zaqueu, desce daí que me convém estar na tua casa hoje, ele desceu com alegria. Isso mostra o aspecto de como que a presença de Cristo traz a verdadeira alegria para a nossa casa. E preste atenção numa coisa, porque o texto vai nos mostrar claramente que a salvação que Cristo agora deseja dar a Zaqueu, não apenas deseja, mas dará a Zaqueu, não é por conta dele. Aquele homem não merecia ser salvo. Aquele homem não tinha obras e méritos para ser salvo. Pelo contrário, se fosse para Jesus escolher dos que estavam ali, Zaqueu deveria ser o último a se pensar meritoriamente para ser salvo. Ladrão, cobrador de imposto, enriqueceu à custa dos outros. Jesus salvar o pobre lá de Jericó, o mendigo, o cego, tá bom. Nós olhamos para o cego de Jericó e dizemos assim, Jesus aqui foi gracioso demais. Que coitadinho, né? Pobrezinho cego, mendigando. Esse aí merecia salvação. Agora esse homem Zaqueu, esse aí não merece não. Ninguém merece salvação. Tanto faz se é um mendigo cego que está na rua pedindo esmola, se é um homem rico que está andando no seu carro blindado. Não importa, não há ninguém que seja merecedor de receber a salvação, ela nos é dada gratuitamente. E é isso que Cristo faz com Zaqueu. Zaqueu, eu quero te salvar, eu vou na tua casa hoje. E ele desce com alegria. Veja, não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe primeiro. Não é a nossa casa que atrai a Cristo, é Ele que decide entrar nela, mesmo quando tudo está bagunçado. Jesus não está nem aí. Ele não se preocupa. Essa é a principal modalidade dele. Resolver problema, ajustar a bagunça, mudar vidas. Então, muitas pessoas dizem assim, pastor, mas é porque, olha, eu ouço muito isso. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que são descrentes que me dizem isso direto. Vamos para a igreja. Rapaz, você não foi mais lá, o que está acontecendo? Está tudo bem. Não, olha, pastor, eu estou resolvendo uns problemas, eu estou resolvendo umas coisas. Quando eu colocar em ordem minhas coisas, eu vou para a igreja. Eu vi isso ano passado de uma determinada pessoa. Meu irmão, o que é que está acontecendo sem ir para a igreja mais? Volta para a casa do Senhor, você conheceu o Evangelho. Volta. Eu estou meio enrolado, pastor. Eu estou enrolado com os problemas aqui e eu não quero estar na igreja assim. Então eu vou resolver esses problemas. Quando eu resolver, eu volto para a igreja. Tu resolveu os problemas? Não. Arrumasse mais problema para a tua vida. Porque nós não somos especialistas nisso. Quem pode mudar a nossa vida é Deus. É Cristo que transforma o nosso problema, que muda a nossa vida, que muda o nosso caráter, que dá sentido à nossa vida, que dá esperança. O homem por si só não consegue resolver os problemas existenciais que ele tem. Então não vou para a igreja não porque eu estou endividado, eu estou aperreado, eu estou angustiado. Eu não vou para a igreja não porque eu estou pecando, eu estou assim. Busque a Cristo, é somente em Cristo que você tem mudança de vida, salvação, restauração. É Ele que é especialista em transformar a vida de qualquer pecador. Ele veio ao mundo para salvar o perdido, vai dizer o versículo 10. Então Jesus é especialista nisso. Não depende de nós, é vontade dele. Ele quer salvar e quando ele quer salvar, não importa como está a sua vida, ele tem poder para mudar a sua vida. Pastor, mas é porque o senhor não sabe como é minha casa. É porque o senhor não sabe como é minha família. E você acha que só a sua família tem problema? Eu dizia essa semana, conversando com um irmão, olha, se a gente achar uma família que não tenha problema, vamos canonizá-la. Porque desconheço uma família que não tenha problema. Desconheço uma família que não tenha uma crise de relacionamento, um problema de desavença, um problema com alguém que está dando dor de cabeça, um problema com um filho rebelde, um problema com um irmão, com um cunhado, com isso, com a nora, com a sogra, com um irmão, e pai, e filho, e mãe. Toda a família tem seus problemas. Todas têm problemas. Somos pecadores. Nós temos problemas internos. Isso vai refletir na nossa família também. Mas é Cristo que é capaz de fazer a mudança. É Cristo que é poderoso para transformar a sua casa, a sua família. É Ele que tem poder para fazer com que a sua casa
atolada em problemas, atolado em desgosto, em confusão, em briga, em falta de paz, possa viver em alegria, em comunhão, em segurança. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz a estéril se alegre mãe de filhos. É Ele que é capaz de fazer o homem feliz na sua casa. Salmo 128 diz isso: feliz serás e tudo te irá bem. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor. As coisas andam, as coisas prosperam. Não estou dizendo aqui que sempre a sua vida vai ser de prosperidade, mas é impressionante a diferença de quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Olhe para uma família temente ao Senhor, olhe para uma família que não teme ao Senhor. Quantas famílias que temem a Deus, na sua pobreza, na sua humildade, vivem tranquilamente, vivem felizmente, e outras, mesmo em meio a tanto dinheiro, vivem na sarjeta, na angústia, na briga, empréstimo e mais empréstimo, atolado em vícios dos mais terríveis. Não é o dinheiro que resolve nosso problema, irmãos. Não é o status social que resolve nosso problema. Se fosse assim, Zaqueu nem precisaria de Cristo. Status social o homem tinha, riqueza o homem tinha, influência o homem tinha, mas lhe faltava o principal, Cristo. E quando Cristo chega, aí diz a Bíblia que Zaqueu ficou alegre. Aí sim, a verdadeira alegria é o Salvador que traz. Jesus deseja entrar na sua casa. O Salvador quer salvar a sua família, Ele quer tornar-se conhecido a você, Ele quer trazer a verdadeira alegria para a sua casa, mas em terceiro e último lugar, Ele quer lhe dar salvação e vida nova. Diz o texto do verso de número 7 a 10 o seguinte: todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Todo mundo, ao olhar para Jesus, indo na casa de Zaqueu, começa a murmurar. E aqui você tem uma outra grande barreira que Zaqueu vai ter que enfrentar: a murmuração do povo. Olha lá, a vida inteira é errada. E essa é a maior acusação que todos nós que somos recém-convertidos ouvimos. A vida inteira fazendo o que não presta. Aí agora bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e só quer ser santo. Se você não ouviu isso, tem algum problema aí com você. Todos que passam pelo novo nascimento têm que ouvir isso, nem que seja por terceiros. Porque as pessoas nem sempre têm coragem de falar na cara, né? Nem diz Ariano Suassuna, elas são educadas e esperam nos dar as costas para falarem. Então, você escuta, você ouve as pessoas falarem. E agora só quer ser crente, a vida inteira é errado. Era exatamente o que o povo dizia. Todos viram isso e murmuravam: ele se hospedou com um homem pecador. Todo mundo agora estava apontando o dedo. Quem és tu, Zaqueu, para receber Jesus em tua casa? Você? Rapaz, a gente tomou uma ontem. Você passou lá em casa ontem, levou parte do meu dinheiro. Você me extorquiu naquele negócio. Todo mundo começa a apontar o dedo para Zaqueu, só que aí vem o versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui você percebe que a salvação entrou na casa desse homem, porque ele resolve restituir tudo aquilo que ele defraudou. Agora veja uma coisa curiosa. No livro de Lucas também nós temos a história do jovem rico. E com respeito ao jovem rico, Jesus diz assim: dê tudo o que tem aos pobres. Isso seria aceitável a Deus. E ele se recusa e sai tristemente. Aqui, Zaqueu diz: eu vou dar a metade do que eu tenho. Não é tudo, é a metade. E é aceitável a Cristo. Por que isso é aceitável a Cristo? Problema não é a riqueza. Problema de Zaqueu não é o seu dinheiro. O dinheiro em si não é problema. Ele é problema quando ele nos domina. Então, para agradar a Deus, necessariamente, você não precisa dar tudo que você tem e viver de esmolas. Não é isso que Cristo ensina. Esse desafio ele lança ao jovem rico, porque o coração do jovem rico estava na riqueza. Só que agora Zaqueu, ao ser transformado por Cristo, diz: eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Restituir 4 vezes
era o que o Antigo Testamento dizia com respeito àqueles que haviam roubado alguém. Se você defraudasse alguém em um negócio, você deveria ser punido com a restituição do valor 4 vezes mais. Era exatamente assim que era tratado no Antigo Testamento. Veja que esse homem entende a lei e agora está disposto a sacrificar aquilo que ele conquistou, ainda que de maneira ilegal, para agora estar em paz com Deus. Eu não quero mais aquilo que entrou na minha casa que não foi lícito. O que foi lícito fica. O que foi ilícito, eu não quero. Eu vou dar aos pobres. E aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Primeiro sinal que esse homem foi transformado foi a sua coragem de se levantar e falar. Coragem essa que Josué teve para dizer assim: eu e minha casa vamos servir a Deus. Coragem essa que talvez você precise ter nessa noite, dizer assim: eu vou servir ao Senhor com minha família, não importa o que papai vai dizer, mamãe, fulano, meu vizinho, meu patrão, não importa, eu vou servir ao Senhor, o meu compromisso é com o Senhor. Por isso que Zaqueu não se dirige aos homens. Versículo 7, quem murmura é aos homens, mas Zaqueu não dirige a palavra a eles. Zaqueu vai dizer: Senhor, a ideia é, o meu compromisso é contigo. Quem está me salvando és tu. Então eu prometo ao Senhor que eu vou restituir quem eu defraudei. Naquele momento, Zaqueu entende o seu compromisso com Cristo e decide entregar a sua vida ao Senhor de maneira que isso passaria pelos seus negócios. Ele agora recebe o maior de todos os presentes que alguém pode receber, que é a salvação. E isso é visto quando ele reconhece que havia coisas na sua vida que eram erradas e ele quer restituir. E ele reconhece isso também quando ele agora resolve ajudar aos pobres. Eu vou ajudar aos pobres. Finalmente, o verso 9 diz assim: então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aqui você vai encontrar Jesus declarando que a salvação havia entrado naquela casa, que a salvação havia chegado naquela família. E o sinal de que aquilo havia acontecido era a mudança de vida daquele homem. Ele era, de fato, um corrupto, mas agora estava disposto a viver para Deus. E a sua vida transformada era um sinal de que Jesus entrou naquela família. Perceba, e o caráter de Zaqueu, ele é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis, o enriquecimento ilícito. Abandona tudo isso e agora quer andar na luz. É isso que Cristo faz. O idólatra se arrepende e abandona os ídolos. O maldizente se arrepende e abandona os palavrões. O mentiroso se arrepende e abandona a mentira. Um adúltero se arrepende e deixa fora o adultério. É exatamente assim que acontece com o viciado que abandona os vícios. O ladrão deixa de roubar. O feiticeiro larga a feitiçaria. O homem que não teme ao Senhor, ao ser transformado, passa a viver uma vida piedosa de temor ao Senhor. É isso que ele quer fazer na sua casa, transformando sua família, mudando a sua família, no caráter dela, na essência dela. Cristo tem salvação para a sua casa. Reconheça que você precisa dele. E nessa noite, ainda hoje, ele pode salvar a sua casa. É isso que ele faz com Zaqueu. Um homem improvável. Jesus vai lá e muda, salva, transforma aquela vida. Há salvação para aqueles que se arrependem. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem confessa, quem se arrepende, tem esperança de misericórdia. Mas aquele que permanece atolado nas transgressões, diz a Bíblia, jamais prosperará. Porque o homem por si só não consegue resolver seus problemas. Mas Cristo pode mudar a nossa casa, mudar a nossa família, e a salvação pode chegar no seu lar. Hoje, a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu pode acontecer na sua família. Eu não sei qual é o nível do seu problema. Eu não sei qual é o nível da sua angústia. Não sei o que se passa no seu coração. Mas Cristo sabe, Cristo conhece, e Ele tem poder de mudar, de transformar. Não desperdice a visita de Cristo à sua família. Não desperdice o chamado que Ele está fazendo esta noite. Não desperdice a oportunidade que Ele está lhe dando essa noite de você mudar a sua vida, de você escancarar as portas de sua casa para Cristo entrar e fazer morada na sua família, mudar a estrutura do seu casamento, o seu relacionamento, mudar a expectativa de vida, lhe dar certeza e vida eterna. Ele pode trazer alegria para a sua casa.
a grande alegria quando um pecador se arrepende. Uma família que teme ao Senhor, uma família que tem a presença do Senhor, desfruta das bênçãos celestiais. Então, não desperdice esse chamado. Assim como o Zaqueu, esteja disposto a receber Cristo com alegria. Não ponha empecilhos, não ponha dificuldades, não tema a multidão. Lembra que havia uma multidão criticando Zaqueu? Esse aí, logo esse aí. Eu sei que tem muita gente que diz assim: Deus me livre, porque se eu passar, se eu aceitar Cristo, vai ser tanta crítica nesse mundo, vão tirar tanta onda de mim, vão dizer tanta coisa. Quem tem poder para lhe salvar é Cristo. Sua mãe não lhe salva, seu pai não lhe salva, seu filho não lhe salva, seu cônjuge não lhe salva, seu trabalho não lhe salva, suas posses não lhe salva, seu conhecimento de mundo não lhe salva, sua experiência não lhe salva. Somente Cristo tem poder para salvar. E o texto vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estávamos assim, perdidos no mundo. Talvez nessa noite ainda haja pessoas que estão perdidas nesse mundo e Cristo deseja salvar a sua vida, para que você não ande como uma folha seca, caída pelo chão, que vai para onde o vento levar, mas que você seja agora uma árvore plantada junto a correntes de águas, conforme diz o Salmo 1. E onde você está afincado, tudo que você faz prospera, porque assim são aqueles que temem ao Senhor. Uma árvore plantada junto a fontes de água, e é Cristo essa fonte. É Cristo o alicerce da sua casa. É Ele que deve edificar seu casamento, sua família, a educação dos seus filhos. Não desperdice. Não desperdice o convite do Salvador, pois hoje convém entrar na tua casa. Ele quer entrar na sua casa, mudar a sua vida, transformar seu casamento. Não desperdice o convite de Cristo. Não desperdice o chamado de Cristo. Abra bem as portas do seu coração e deixe a luz do céu entrar, como diz o hino do nosso inário. Deus abençoe sua vida. Deus aplique isso ao nosso coração. Que você possa, de fato, desfrutar de alegria na sua família, de salvação na sua casa. Fique de pé. Vamos interceder nesse instante por nossas famílias. Vamos orar ao Senhor por nossa casa. Ore por todos os seus familiares, aqui ou distantes daqui, não importa a situação, ore por eles. Creia que o Senhor pode fazer uma obra extraordinária. Deus pode salvar, trazer de volta. Deus pode restaurar aquilo que foi quebrado. Deus pode sarar as mágoas. Deus pode fazer você liberar perdão. Deus pode fazer isso. Ele é especialista em resolver problema. Confie que Ele tem poder para fazer isso. Descanse, entregue ao Senhor. Tudo Ele pode. Ó Deus amado, nós te agradecemos por esse momento, pela Tua santa e poderosa palavra. Pedimos que o Senhor a aplique em nossos corações e faça com que ela venha a crescer, florescer, frutificar para o louvor da Tua glória. Salva vidas nessa noite, ó Pai. Vidas que estão aqui ainda sem Te conhecer. Pessoas que estão de longe nos acompanhando de casa. Não importa o nível do problema. Entra, Senhor, com providência. Restaura as famílias. Traz paz às famílias. Tem misericórdia de nossas famílias, Senhor. O Senhor sabe das lutas que todos nós enfrentamos. Cada um com seus problemas. Cada um com seus dilemas. Cada um com as suas angústias. O Senhor conhece todas. E o Senhor é poderoso para alcançar a cada coração, a cada família, mudar completamente o lar, mudar completamente a estrutura familiar, trazer vida, trazer esperança, trazer renovo, trazer também prosperidade. Ó Deus amado, seja com cada família que está aqui, abençoa poderosamente, que esta noite seja uma noite de salvação, de transformação, de mudança. Convém ao Senhor estar em nossa casa hoje. Nós desejamos a Tua presença. Nós queremos o Senhor em nossa casa, ajeitando aquilo que precisa ser ajeitado, limpando tudo aquilo que está entulhado,
transformando cada ambiente em nossa casa para louvor de tua glória. Faz isso em nossas vidas, em nossas famílias. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.